Antigamente se contava uma piada em que se perguntava: como faz para passar um elefante por baixo de uma porta? E aí vinha a resposta: é só colocar o elefante dentro de um envelope e assim fazer passar o envelope por baixo da porta. O ridículo dessa afirmação, aquilo que faz a piada ter um mínimo de graça, é imaginar que um elefante coubesse dentro de um envelope, imaginado um envelope comum, desses de cartas que nós temos. É inimaginável para nós fazer caber uma coisa tão grande quanto um elefante dentro de um envelope em que se cabe apenas uma ou duas folhas de papel. O ser humano, muitas vezes, não reconhece as suas limitações e quer entender coisas que estão muito além da sua capacidade. É querer fazer caber o elefante dentro do envelope. Como, por exemplo, querer entender a Deus. Ora, Deus é muito, muito, muito maior que o ser humano. Por isso, não há como o ser humano entender, compreender alguém que está muito além do seu alcance. Se o ser humano não é capaz de entender plenamente o universo em que vive, quanto mais será capaz de entender plenamente quem criou o universo? No entanto, a Bíblia nos dá algumas pistas, algumas coisas a respeito desse Deus para que nós o conheçamos. E uma das coisas que nós aprendemos através da Bíblia, mas não somos capazes de compreender perfeitamente, é a doutrina da Trindade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. A Bíblia, embora seja um livro de fé, não é um livro de doutrinas. Por isso, ela não traz doutrinas a respeito de muitas coisas, muitos aspectos, muitas dimensões da vida cristã. Dentre elas, ela não traz nenhuma doutrina a respeito da Trindade, nem mesmo traz a expressão Trindade, nem fala de expressões como 3 em 1, 1 em 3. A bem da verdade, a doutrina da Trindade se desenvolveu ao longo do crescimento da Igreja, principalmente a partir dos primeiros séculos da sua vida. Mas aqui e ali nós entendemos ou nós conseguimos perceber que a Bíblia não ignora essa realidade e que a Bíblia fala de alguns aspectos que são importantes para entendermos o que é a Trindade. Em primeiro lugar, no livro de Deuteronômio está escrito: ouve, ó Israel, teu Deus é um, o teu Deus é o único Deus. Essa expressão mostra que Deus é um, é uma unidade. É um só Deus. A carta aos Efésios
expressa isso claramente quando diz: há um só Deus, um só batismo. Ou seja, ela também no Novo Testamento afirma e reafirma que Deus é um só. E isso no contexto de uma sociedade que afirmava a existência de vários deuses, o politeísmo. Mesmo assim, tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos afirmam claramente: Deus é um só. Porém, sendo Deus um só, esse mesmo Novo Testamento também afirma a divindade de Cristo. Logo no começo do Evangelho de João, nós lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, isso mostra um importante aspecto a respeito da Trindade. Esse Verbo, como nós veremos mais tarde no próprio Evangelho de João, alguns versículos adiante, esse Verbo a que João se refere era Jesus Cristo. E ele afirma então claramente: Jesus Cristo estava com Deus e Jesus Cristo era Deus. Isso parece incoerente, parece difícil, mas é a afirmação que faz o início do Evangelho de João. Esse mesmo Evangelho de João, capítulos mais tarde, 14, 15 e 16, vem falar da pessoa do Espírito Santo, ou como Jesus se refere a ele, o Consolador, que seria enviado do Pai e do Filho, e por quem o próprio Deus está presente na vida da Igreja até os dias de hoje. A vinda do Espírito Santo sobre a Igreja no dia de Pentecostes significa a presença de Deus entre nós, da mesma forma como a glória de Deus estava no Antigo Testamento, no meio do povo, no tabernáculo, na tenda da congregação, manifestando-se através de uma nuvem. Enfim, a Bíblia também afirma que o Espírito Santo é Deus. Com isso também, nós podemos ver em outros textos da Bíblia, como o texto que nós lemos, texto de Mateus, capítulo 28, em que fala que os cristãos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, mostrando que os três são um. As três pessoas da Trindade formam um único Deus, vivem em perfeita comunhão e em perfeita harmonia, apesar de serem três pessoas, são um único Deus. O fato de que a Bíblia não é explícita a respeito de uma doutrina da Trindade trouxe como consequência o desenvolvimento de ideias não pertinentes, não adequadas, mesmo no seio da igreja que estava nascendo. São chamadas heresias. Uma dessas heresias é chamada de unitarianismo. Ela defende que não existem três pessoas da Trindade. Apenas Deus é Deus, apenas o Pai é Deus. Jesus é um profeta, Jesus é um ser enviado por Deus especial, mas não é Deus. O Espírito Santo é uma manifestação de Deus, é a presença de Deus, mas não uma pessoa diferente de Deus. Ora, essa doutrina não explica o ministério de Jesus, não consegue explicar como Jesus, não sendo Deus, não era pecador e morreu pelos nossos pecados. Outra doutrina herege é chamada de subordinacionismo, ou seja,
ela reconhece três pessoas da Trindade, porém existe uma subordinação. O Pai, sim, é a primeira pessoa, é a mais importante, é o Senhor de tudo. Jesus está subordinado ao Pai e o Espírito Santo está subordinado a Jesus. Ora, essa doutrina vai contra o ensino de textos bíblicos que claramente dizem que Jesus e o Pai são um, que Jesus manifesta a vontade do Pai claramente, que Jesus e o Pai são concordes em todas as coisas. Outra doutrina incorreta, outra heresia, foi o chamado modalismo. Por ela, não existem três pessoas da Trindade, mas Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos diferentes de falar de Deus se apresentar, de Deus se revelar. Mas é apenas um único Deus, uma única pessoa. Contra essas doutrinas, a Igreja fez afirmações em dois importantes concílios. O primeiro deles, o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., disse que cremos em um Deus Pai poderoso que fez todas as coisas visíveis e invisíveis, e no seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito de Deus. Cremos no Espírito Santo. Depois, o segundo concílio de Constantinopla, em 381, fez a seguinte afirmação: cremos no Espírito Santo, que é o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, com o Pai e o Filho juntos, é cultuado e glorificado, e que falou pelos profetas. Dessa forma, a Igreja afirmou a divindade em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme se lê na Bíblia, conforme se entende de textos importantes da Bíblia. Na Confissão de Fé de Westminster, está escrito que na unidade da divindade subsistem três pessoas iguais em substância, em poder e eternidade. Dessa forma, a Confissão de Fé reafirma que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais entre si, da mesma substância, ou seja, são o mesmo Deus. Não existe subordinação entre eles. Não existe pré-existência entre eles. Os três juntos formam um único Deus. Essa doutrina, essa realidade da Trindade, é muito difícil para nós, seres humanos, de entendermos, de compreendermos essa realidade. Por isso, muitas metáforas foram utilizadas para tentar explicar essa doutrina. Nenhuma metáfora, temos que compreender desde já, é perfeita e explica perfeitamente essa realidade. Mas são aproximações, são referências que usamos. Uma das metáforas mais antigas a respeito da Trindade foi tirada da geometria. É uma figura geométrica, é a figura do cubo. O cubo é formado por três dimensões: altura, largura e profundidade. Três dimensões que são perfeitamente iguais.
perfeitamente coerentes entre si. E qualquer ponto do cubo tem altura, largura e profundidade. E para pertencer ao cubo, precisa pertencer à largura, à altura e à profundidade. Essa é uma metáfora. Existem outras. No entanto, como disse, nenhuma metáfora explica perfeitamente a grandiosidade da divindade santa da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Quem não crê na Trindade não é cristão. Grupos religiosos que negam a Trindade não podem ser considerados cristãos, porque a Trindade ou a doutrina da Trindade é um ponto fundamental da nossa fé. É um ponto comum a todos os grupos, a todas as igrejas que podem ser chamadas de cristãs. Não é uma doutrina que surgiu facilmente, que está explícita desde o começo da Bíblia ou da história da humanidade. Muito pelo contrário. Ela é uma doutrina tão complexa, tão difícil, que durante muitos séculos o ser humano teve que ir aprendendo aos poucos. E essa concepção, essa doutrina, ia se desenvolvendo no coração do povo de Deus para que ela viesse a ser formulada da forma como a conhecemos hoje. Por isso mesmo, ela se torna tão importante, tão fundamental para nós, mesmo que nós não sejamos capazes de entendê-la e compreendê-la perfeitamente. Mas nós somos capazes de aceitá-la, aceitar como uma realidade, conhecida não pela razão, mas pela fé.